Deus, abram sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Hoje eu quero dar um título a essa mensagem: mude sua mente para mudar a sua vida. Eu quero trazer hoje falar sobre a vida de José. Eu creio que é um dos personagens bem conhecidos da Bíblia. Mas hoje eu estava refletindo sobre isso, sobre como esse jovem, ele tinha uma mente focada em Deus, como ele tinha seu pensamento, a sua vida focada nas coisas que o Senhor havia prometido a ele. Porque quando ele focou naquilo ali que o Senhor falou para ele através de sonhos, ele não sabia como, ele não tinha noção de como seria, mas ele tinha certeza que ia se cumprir. Então, irmãos, eu quero que essa noite nós viemos ter uma mente focada naquilo que o Senhor tem te prometido. O que é que o Senhor tem te prometido que Ele não pode cumprir nas nossas vidas? Mas será que nós estamos preparados para passar às vezes pelo deserto que o Senhor quer nos levar? Será que nós estamos preparados às vezes para passar por algo que a gente talvez não tenha planejado, mas seja o objetivo de Deus para a nossa vida? Então hoje, através da vida de José, eu quero que nós venhamos aqui essa noite aprender um pouco mais sobre como viver na presença de Deus. Então mude a sua mente para mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 37, a partir do verso 12. Um dia eu vou estar sempre pulando alguns, eu vou falando para vocês, a gente vai estar sempre pulando uns versículos para não ficar não tão extenso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Pule aqui e vamos chegar ao verso 18. Eles viram José de longe, e antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora, depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Pula mais um pouquinho, o verso 26. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Só até aí por enquanto. Curve sua cabeça, irmão. Eu quero orar por você e pela minha vida. Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, ela é o alimento que nos sustenta, é a água que mata a nossa sede. Então fala conosco aqui essa noite, Pai. Pai, que venha haver transformação, Pai amado, de vidas aqui essa noite, de pensamentos, de modo de agir, de pensar, de viver, para que nós possamos, Deus, alcançar, Pai amado, aquilo que o Senhor tanto quer para nossas vidas, Pai, que é o entendimento espiritual e discernir a Tua palavra nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai amado, a nos alimentarmos aqui essa noite, a saciarmos a nossa sede, para que não venhamos ter mais sede nem fome, mas sim, Pai amado, que nós venhamos, Pai amado, viver a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu sei, Pai amado, que o Senhor tem nos guardado até aqui.
mas nos ajuda, Pai, a crescermos na Tua presença, a entendermos cada dia mais, Pai amado, o porquê de tantas coisas às vezes que acontecem na nossa vida, e a gente fica às vezes sem saber como agir, como fazer, mas nos ensina essa noite a descansar e confiar, e esperar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Irmãos, todos nós, eu creio que quase todos aqui, eu creio que se não todos, conhecemos a história de José. Um jovem que nasceu numa família próspera, onde o seu pai havia escolhido ele como o preferido dos filhos, porque ele era o único filho na época da sua mulher amada, que era Raquel. Mas ali, nós sabemos que no meio disso, quando você escolhe algo, quando você escolhe alguém para você colocar como o seu preferido no meio de uma família, sempre vai haver ciúmes, sempre vai haver contendas, sempre vai haver discordâncias. Só que José, ele vivia ao lado do pai, achando tudo normal como qualquer outro filho. Talvez ele nem percebesse isso. Tanto é que José, ele não tinha malícia no que ele falava, mas o seu pai confiava em José para ir olhar os seus irmãos. Tanto é que Jacó mandava José, vá lá e vê o que seus irmãos estão fazendo de errado, ou se está tudo bem. Aí você imagina José, quando ele ia ali na tarde, que voltava para o seu pai e falava: pai, você não imagina o que Rubem estava fazendo. Você nem faz conta, pai. E Judá, e fulano, e Beltrano. E ali José passava todo o relatório dos seus irmãos. E isso trazia inveja e contenda ao coração dos seus irmãos. Só que havia algo, irmãos, que o próprio Jacó, apesar dele amar a José a mais do que os seus outros filhos, ele sabia que José, ele tinha algo diferente. Ele tinha algo que brilhava mais do que os outros, que era o lado espiritual. Jacó percebia que José, ele tinha um lado espiritual muito forte para discernir as coisas de Deus. Ali ele cresceu naquele ambiente a qual ele começou a ser privilegiado em várias coisas, e ele tem sonhos, e esses sonhos ele simplesmente acha que seria algo que ia trazer felicidade a todo mundo, e ele fala para seus irmãos e seu pai, mas foi algo que trouxe discordância, inveja, briga e rancor no coração. Muitas vezes nós sonhamos com tantas coisas, muitas vezes a gente coloca planos na nossa vida para ser realizados, e muitas vezes a gente fala para as pessoas que talvez não deveriam ser falados. Eu fico assim olhando, que a gente como pastores, líderes de célula, a gente como diácono, a gente como obreiro, temos a nossa autoridade, a qual o Senhor constituiu, e muitas vezes você vai saber algo de alguém que está do seu lado, que diz que ser seu discípulo, que diz ser a ovelha, a qual é pastoreado, ou o líder, que tem você como seu líder de célula, e quando você vai descobrir, todo mundo está sabendo, menos você. Aí eu te pergunto, para que então essa liderança sobre a vida dessa pessoa? Se a pessoa confia em todo mundo, mas para o seu líder, para a pessoa que dobra o joelho e apresenta a vida dele todos os dias diante de Deus, é o último a saber. Aqui nós nos deparamos com um jovem sonhador, um jovem que achava que quando falasse aquilo ali para os seus irmãos, eles iam levantar e bater palma. É José, é verdade, vai ser assim mesmo. Mas aqui, irmãos, quando a gente vai para ler a história de José,
Quando seu pai manda, o próprio pai confiava que os irmãos não seriam capazes de fazer algo contra José. O próprio pai, ele confiava que seus irmãos respeitariam José, devido ele amar a mais que José, devido ele colocar essa autoridade sobre a vida de José, para ir olhar ele, para ir ali onde eles estavam, para trazer notícia deles. Mas irmãos, eu lhe digo uma coisa: não é todo mundo que vai aplaudir as suas vitórias. Não é todo mundo que vai se alegrar com a sua alegria. Não é todo mundo que vai soltar foguetes na hora que você está achando que é a melhor fase da sua vida. Infelizmente, tanto no nosso meio como lá fora, nós temos pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ainda ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente vai olhar essa vida dos irmãos de José, ali tinha homens escarnecedores, tinha homens falsos, tinha homens invejosos, que todos se juntaram para fazer algo contra a vida desse rapaz. Mas ao mesmo tempo tinha um que tentava salvar José. Falei: ei, calma aí, Rubem foi o que se levantou, ele é nosso irmão, vocês estão esquecendo? Como nós vamos matar o nosso próprio irmão? Só que ao mesmo tempo que ele defendeu, ele não teve pulso para tomar essa decisão e ficar à frente dessa situação. Ele aceitou o conselho de Judá, que disse: não, vende ele, vamos lucrar o que com a morte dele? Então pelo menos a gente ganha algum dinheiro na vida sobre ele, e vende ele para lá para longe, ele vai sumir para lá, nunca mais vamos ver. Irmãos, eu fico assim observando quantas pessoas que você talvez já tenha feito tantas coisas por essa pessoa, e de uma hora para outra a pessoa só vira as costas e nem lembra que você existe mais. A vontade que der é de quê, irmão? Um dia tu me paga. E esse dia não demora não. Quando passa pouco tempo, pensar que não, a pessoa está de novo na sua vida, e Jesus mandou fazer o quê? Ajudar. Porque pela nossa própria vontade humana, a vontade é de quê? Espera aí que eu vou te ajudar. Pegar um porrete bom aqui, fazer igual que o povo mais antigo, um vergai de boi bom, para te dar uns dois conselhos. Mas através da vida de Jesus em nós, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer diferente. Vamos um pouquinho à frente aqui na palavra. Vamos aqui em Gênesis capítulo 41, mais à frente. Depois que José passou por todo aquele processo, que ele foi levado como escravo, que ele ficou na casa de Potifar, tomou conta da casa de Potifar, veio a bendita da mulher de Potifar tentar fazer algo, ele não aceitou, foi preso mais uma vez, e lá ele foi e revelou um sonho, tanto de um copeiro como de um padeiro. Então eu quero ler sobre esse episódio, aqui em Gênesis 41, verso 10 diz assim: um dia o Senhor ficou sabendo com raiva de mim e do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Aqui é o copeiro falando para o rei, para Faraó. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço, e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia.
Ele fez a barba, trocou a roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aqui eu acho que se não fosse uma pessoa que discernisse em espírito, falar: não, sou eu mesmo, pode mandar para cá que eu sou o cara. Aí, ó, o copeiro do senhor sabe que eu discerni, então manda para cá que eu vou discernir seu sonho. Deus o sabe. Quem vai nos tirar das situações que vivemos, quem vai nos tirar dos problemas que passamos, não é a nossa capacidade humana, não é a nossa inteligência, não é a força do nosso braço. Deus o sabe. Deus é quem vai trazer aquilo que tanto estamos almejando para nossas vidas. Mas para isso, irmãos, muitas das vezes é doloroso. Muitas das vezes você vai ter que passar com o joelhinho dobrado, chorando nas madrugadas. Muitas das vezes você vai ter que estar ligando para alguém, que de preferência seja alguém que Deus coloque em seu coração, que venha discernir e te ajudar, tanto em oração como espiritualmente. Não saia para aí dizendo para todo mundo. Você chega no seu trabalho, tem um ímpiozinho lá que você é seu amigo de trabalho. A pessoa só vive sorrindo, só vive brincando e pergunta a você: e aí, como é que você está? Tá indo aí, né? Mais ou menos, levando a vida. Vai tudo bem, meu amigo. Está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem na minha vida, porque eu sirvo um Deus que não deixa faltar nada. José, ele tinha tudo ali para se engrandecer diante da presença do rei, mas ele preferiu primeiramente honrar a Deus. Deus é quem vai discernir, se for da vontade dele, meu Senhor, para o teu bem, porque se não for também eu não posso dizer nada. O que nós estamos fazendo, irmãos, para honrar a Deus? Será que nós só sabemos honrar a Deus quando tudo vai bem? Será que nós só sabemos contar as vantagens de ser crente quando você recebe uma bênção? O que é ser crente diante de Deus? O que é servir a Deus? O nome já diz tudo: servir, buscar, se arrepender, ser restaurado por Ele. Dói. Tem hora que vai doer, irmão. Tem hora que vai, talvez você não vai entender, mas lá na frente, confia no Senhor, vive a palavra a qual Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo em cima da terra, descansa nele. Talvez você não entenda agora, talvez você fique desesperado agora, mas o amanhã a Deus pertence, e se você confiar nele, Ele vai te tirar lá do calabouço, de onde não havia mais esperança, de onde não havia mais vida, de onde talvez José estava lá: cara, já passou tanto tempo e esse copeiro nunca falou nada do rei para mim. Eu poderia me desesperar: capitão, deixa eu mandar um bilhete para o copeiro, capitão, deixa eu... Mas não, José, ele descansou em Deus, porque ele sabia que quem poderia tirar ele daquele lugar é Deus, porque ele confiava, não era no copeiro que poderia falar para o rei, não, ele confiava num Deus que ia usar o copeiro para tirar ele daquele lugar. E muitas das vezes nós estamos colocando a nossa confiança em homens, porque talvez fulano pode me dar uma ajuda, talvez ciclano. Não, irmãos,
Pode sim a pessoa te ajudar, pode, mas primeiramente coloque Deus à frente. Pai, se for a tua vontade, abra uma porta através da vida de fulano para a minha vida. Se for a tua vontade, usa fulano para me abençoar. Se for a tua vontade, coloca uma pessoa que venha, Pai amado, me ajudar a sair dessa situação, mas que seja a tua vontade, Deus, que seja a tua vontade. Mas um pouquinho à frente, irmãos, no capítulo 42, verso 8, José interpretou já o sonho do rei, como todos nós conhecemos. Ele disse: vai ter 7 anos de escassez, e 7 anos de bonança, 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Mas para isso, rei, o Senhor precisa mudar a tua mentalidade. Olha o que José diz: você precisa mudar a tua mentalidade. Você precisa mudar a forma a qual o Senhor trabalha, a forma a qual o Senhor armazena os alimentos, a forma que o Senhor planta os alimentos, porque o Senhor precisa estocar, o Senhor precisa ter bastante. Então mude a forma de trabalhar, mude a forma de pensar como fazer as coisas. Peça a Deus uma mente renovada. Senhor, se não está dando certo dessa forma, me ajuda a entender para que venha dar certo, Pai. Me ajuda, abre a minha mente, abre o meu entendimento, tanto humano como espiritual, para me discernir o que eu preciso fazer para me avançar. Faraó abriu a sua mente e falou assim: onde eu acharei alguém capacitado para isso? Aí José também não ia ser uma bestalhada e falar assim: procura, estou aqui na sua frente. Pois então, José, você será o segundo depois de mim. Você governará todo o Egito. Todo o Egito estará em tuas mãos, só não a minha casa. Você só está debaixo da minha autoridade. E aqui no capítulo 42, verso 8, diz assim: José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha dito a respeito deles e disse: vocês são espiões, que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimento. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta, que vendeu o Senhor. Está aí não, meu irmão, eu que estou lendo isso aqui. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Até aí. O que eu quero dizer com isso, irmãos? José era ser humano. Será que José viu seus irmãos e falou assim: ô, os bichinhos, gente, ô, meu pai do céu, estou com tanta dó que estão passando necessidade? Será que a vontade de José foi essa? José, prende aí tudo que é espião. E a Bíblia diz que José saiu da presença deles e foi chorar. Será que ele chorou de alegria porque viu seus irmãos? Será que ele chorou de quê, irmãos? Ele foi chorar diante da presença de Deus. Que assim o mesmo Deus que deu a José o discernimento do sonho de Faraó, ia ser o mesmo Deus que ia dar a forma de como ele ia agir perante seus irmãos. Não da forma carnal e humana, que a vontade que José tinha de fazer, ele sabe o que era? Marra tudo num tronco que eu vou bater de chibata, mas vou dar uma surra em cada um e falar: vocês lembram que vocês me venderam? Vocês lembram que me colocaram como escravo, que eu saí da vida de príncipe que eu tinha com meu pai e fui ser vendido como escravo? Mas só que José, irmãos, ele tinha a essência de Deus na vida dele, e ele sabia que tudo foi propósito de Deus para ele chegar até ali.
José, ele não se colocou nunca como escravo. Ele nunca se achou um escravo. Ele pode ter sido vendido, ele pode até ter trabalhado como escravo, mas ele sabia ao Deus que ele servia. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer viver aquilo que as pessoas apontam para nós, que fulano é isso, que fulano é aquilo, e você às vezes aceita, e esquece que você é filho do rei, e esquece que você serve a um Deus vivo, todo poderoso, que deu o seu filho unigênito pela nossa vida. Então José, ele sabia que ele estava ali como um escravo, mas ele sabia que a essência dele era de rei. Ele sabia que ele servia a um Deus vivo. Ele sabia e ele acreditava num Deus vivo que poderia tirar ele daquele lugar, que poderia fazer conforme aquilo que ele havia prometido lá atrás. A palavra diz que quando ele viram seus irmãos, ele lembrou do sonho, que todos se prostravam diante dele. Ele poderia o que, irmão? Se engrandecer agora. Está vendo agora aí vocês? Eu estou aqui com poder na mão. E agora, o que vocês me dizem aí? O que é que eu faço com vocês agora? Deus tem o melhor para mim e para você. Quem crê? Mas para isso, Deus, Ele quer nos capacitar. Para quando você chegar lá, você não saber que foi a força do seu braço, você não pensar que foi a sua inteligência, você não humilhar as pessoas que talvez tenham sido até pedra de tropeço na sua vida, porque Deus, irmãos, Ele quer que nós venhamos fazer a diferença. A palavra de Deus diz que a vingança está na mão dEle. Não é eu e nem você que tem que estar se vingando de ninguém, não. É Deus que vai fazer isso por nós, mas é a Ele que cabe isso, não é a mim nem a você. Quem não já, na época de infância, né? Você em sala de aula, aí você tinha ali seus amigos, tinha aqueles que você tinha um pouco de convivência, e tinha aqueles que você não gostava. Quem não já teve? Quem não já julgou alguém por você olhar, talvez por alguém só falar para você, você já toma raiva daquela pessoa, porque alguém falou daquela pessoa para você. Você nem conhece a pessoa e nem convive, mas alguém falou para você e você já tomou raiva daquela pessoa, porque a sua amiga, o seu amiguinho falou para você que fulano não presta. Eu tive uma experiência dessa. Eu trabalhava num certo local e foi transferido uma pessoa para lá que eu tinha tomado raiva dele por tabela, porque alguém falou para mim que ele era falso, que ele era não sei o quê, que ele era não sei o quê. Quando o cara chegou, eu já fiquei todo plantado. Ó, sargento, se possível não bota eu para trabalhar com esse cara. Não quero nem aproximação. Fui conhecendo a pessoa, hoje é um dos meus melhores amigos, porque ele era totalmente contrário àquilo que me venderam. E muitas vezes nós pensamos assim: José, esse Josézinho aí, escravo? Aonde? Isso é um escravozinho qualquer. Mas quando os irmãos viram José, que não reconheceram ele, porque ele estava num posto acima de todos. Não, Senhor, nós somos pessoas honestas, direitas. Só te vendemos lá atrás, mas queríamos se matar na realidade. Mas depois resolvemos se vender. Mas se o Rubem não entra pelo meio, você hoje era finado José. Só fizemos isso, mas somos pessoas honestas. Credo em cruz. Cachaceiro, velho nojento, tem nojo desse tipo de gente. Eu oro 3 vezes ao dia, eu jejum, eu pago dízimo, eu dou oferta. Eu sou Jesus na terra. Hipócrita. A palavra de Deus diz hipócrita. Quem somos nós, irmãos? É tão fácil a gente abraçar quem ama a gente, né?
tão fácil abaixar alguém cheirosinho. Mas quando chegam uns aí que só Jesus na causa. E aí? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós perante um José na cadeia e quem somos nós perante um José governando o Egito? Será que o tratamento vai ser o mesmo? Mude a sua mente para mudar a sua vida. Que a mesma medida que você medir, você será medido. A mesma forma que você julgar, você será julgado. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então que nós venhamos hoje sair com a nossa mente mudada para a palavra de Deus. Não é para as coisas do mundo, não é para aquilo que alguém falou para você, mas para a palavra. Está na palavra? Está seguindo aquilo que Deus requer para nossas vidas? Quem somos nós? Tão longe, a 1.100 quilômetros daqui? Quem somos nós lá? Quem somos nós quando ninguém nos conhece? Quais as nossas atitudes? Ninguém está vendo, a gente mata ele e joga num buraco. Uma fera braba comeu ele, devorou José, está aqui a túnica. Nós podemos até enganar as pessoas, nós podemos até enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Deus ninguém engana, porque o mesmo Deus que está aqui nesse momento conosco aqui, o mesmo Deus que está escutando as batidas do nosso coração, o mesmo Deus que está nesse momento lendo a sua mente aí, no que você está pensando, no que você está almejando, é o mesmo Deus que estava lá na hora que eles planejaram matar José. É o mesmo Deus que estava lá na hora que eles entregaram a túnica para o pai deles, sujo de sangue de cabrito, dizendo que foi uma fera que tinha devorado a ele. É o mesmo Deus que está na hora que a gente está tomando o nosso banho. É o mesmo Deus que está lá fora, na hora que a gente está no trânsito. É o mesmo Deus que está no nosso trabalho, quando a gente está ali na presença daquelas pessoas. É o mesmo Deus em todos os lugares da nossa vida. Agora, quem somos nós? Aqui, lá fora, no banheiro, na nossa intimidade, no nosso trabalho, onde ninguém não nos conhece. Quem somos nós? Temos que mudar isso aqui, ó. Temos que mudar a nossa mente. Muitas vezes a gente não alcança a bênção, sabe por quê, irmão? Não é porque Deus é ruim, não. É porque a nossa mentalidade só vive o problema. A nossa mentalidade coloca o nosso Deus menor do que o nosso problema. A nossa mentalidade, a gente só enxerga aquilo que está nos preocupando e esquece de dizer assim: Deus, está em tuas mãos. O Senhor que vai discernir. É o Senhor que vai te tirar do cativeiro. É o Senhor que vai te tirar dessa luta, desse combate que você vive todo dia. É o Senhor que vai trazer à luz tudo aquilo que está na escuridão. É o Senhor que vai mudar o nosso coração e a nossa mente. Não é eu, não é você, é Deus. Mas para isso nós precisamos dar lugar a Ele. Nós precisamos dar honra a quem merece honra. José, ele teve tudo para se gabar. Não, eu sou o cara mesmo. Ele não interpretou os sonhos. Deus não usou ele para o padeiro e para o copeiro. Mas ele quis primeiramente honrar a Deus. Ele falou: rei, se Deus quiser eu consigo, porque é Ele que vai discernir através da minha vida. Mas Ele que vai permitir. Ele que vai permitir. Os irmãos se prostraram diante de José. José tinha tudo, irmãos, para se vingar daqueles irmãos. Mas o que foi que aconteceu? Ele mandou prendê-los, depois se arrependeu, já mandou soltar, e mandou levar, e pediu para ficar que tinha que... E aquele, tudo aquilo que fez aquilo para ter o propósito principal de Deus, que era o quê? Honrar a vida de José, e não deixar que Israel perecesse.
através da vida de José, a descendência ali com Jacó não acabou devido à fome, à escassez, às coisas que eles estavam passando, porque José mandou trazer todos para viver com ele no palácio. Então confia em Deus. Se é hoje, não deixe para amanhã. Se hoje é o dia que você está lembrando de alguém para pedir perdão, não deixe para depois. Se hoje é o dia que você tem que perdoar alguém, não deixe para depois. Se hoje é o dia que você tem que abraçar alguém e dizer o quanto ela é importante para a sua vida, não deixe para depois. Se hoje é o dia de você realmente falar assim: Deus, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a minha forma de viver, de agir, de tratar as pessoas, não deixe para depois, irmãos. É hoje, é agora que o Senhor está querendo que nós venhamos sair daqui com a nossa mente transformada, porque através da nossa mente a nossa vida não será a mesma. Viva o agora, para de viver o amanhã, para de se preocupar o que será de amanhã, o que será disso aqui. O mundo está aí, irmão, virando de cabeça para baixo. É a palavra de Deus que está se cumprindo, e Deus fala que vai livrar os seus. Então a gente está confiando em quê? A gente está confiando nos governos, no homem? A nossa confiança tem que estar em Cristo. Em Cristo a nossa confiança tem que estar em Deus em todos os momentos, porque se a gente ficar se preocupando com o amanhã, irmãos, você não vai viver o amanhã, porque o amanhã vai ser hoje. Eu, depois de muita coisa que eu passei, Deus me deu um entendimento de trabalhar a minha mente para viver o agora. Eu estou vivendo isso aqui agora com vocês. Amanhã eu sei que tem meio mundo de coisa para resolver, coisa para ir, ainda mais quando você chega de viagem, é que é coisa, menino. Mas é amanhã. Amanhã nesse horário, ó, 9 horas da noite, 5 para as 9, é hoje. Coloque a tua vida, aliás, não é nem tua vida, coloque a vida que Deus te deu nas mãos dEle, porque nem a nossa própria vida está no nosso controle. A gente vem nessas estradas, a gente vê tanta imprudência, tantas coisas assim que você fica assim: se não for Deus, cara, não tem lógica não. É Deus que nos livra, não é a habilidade porque eu dirijo bem, não é a habilidade porque o carro talvez seja bom, não. É Deus em todo momento. Num piscar de olho que você se distrai, pode acontecer algo. Muita coisa não. Piscar de olho, você olha para um lado, pá! Então é Deus que nos livra. É Deus que nos alimenta todo dia. É Deus que abre uma porta onde você achava que nunca mais ia ter aquela porta aberta. É Deus que vai te levar aos lugares a qual Ele tem já planejado para a sua vida. Mas para isso, irmão, nós temos que aprender a descansar nele, a esperar, a ter paciência. Leia Eclesiastes todo dia, irmão, para você lembrar que há tempo para tudo em cima dessa terra. Eu acho que José já tinha lido esse Eclesiastes, viu, pastor? Porque José, ele viveu tudo isso, e ele aguardou cada tempo certo para a vida dele. Os estudiosos dizem que José, até chegar a ser governador, ele passou na média de 15 a 17 anos de sofrimento. E aí? Ele passou de 15 a 17 anos ali, entre escravo, administrador da casa de Potifar, já era agora de escravo, e fora que ele já estava achando, eu já estou começando, Deus está me prosperando. Cheguei no administrador da casa de Potifar, hoje para me ser um gerente geral aqui vai ser ligeiro. Pensar que não, uma calúnia, a qual ele preferiu ser caluniado do que desonrar a Deus.
Ele poderia simplesmente, ninguém está vendo mesmo, deixa eu matar o desejo dessa mulher aqui. Mas ele preferiu honrar a Deus, não importando qual seja a circunstância, a consequência. Ele honrou a Deus. Aí sai ali de administrador de um homem de condições, para ser o quê? Prisioneiro. Para ficar ali numa prisão. Agora você imagina, as prisões de hoje já são ruins. E naquela época, irmão? Imagina aí como era uma prisão no calabouço daquele. Mas a palavra de Deus diz que onde José pisava a planta dos seus pés, o Senhor fazia prosperar. Uma cadeia, de uma hora para outra, estava virando um lugar que todo mundo estava se ajudando, a comida melhorou, os presos não brigavam mais, o capitão não tinha mais nenhum trabalho, e ele falou assim: toma a chave, José, administra para mim. Eu vi que você tem o dom aí de administrar. Irmãos, não importa aonde você for, aonde você pisar o seu pé, o que importa é quem vai estar com você, quem você vai honrar, onde você colocar a planta dos seus pés. Jonas achou que poderia fugir do propósito de Deus. Enquanto ele não reconheceu que ele não podia viver fora do propósito de Deus, o mar não se acalmou na vida de Jonas. Era tempestade para todo lado. Pá, pá. Só acalmou quando, irmãos? Quando ele falou assim: o problema é eu, joga eu no mar. O problema todinho sou eu. Pode jogar no mar que você vai ver parar tudo aí. Então, enquanto a gente não aceitar aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer, e você tem negligenciado, você tem feito igual Jonas, fugido para o outro lado, a tempestade vai estar sempre batendo assim em você, ele jogando de um lado para o outro, e você nunca vai estar no centro da vontade de Deus. Então, essa noite, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esses dias que eu passei fora, a qual eu vi ali algo maravilhoso de Deus na minha vida, em você conviver com outras pessoas e o Senhor abençoar de todas as formas. E ali você vê a mão do Senhor em todo momento e passar esses dias todos em paz. Como é bom, irmão. Como é bom quando a gente convive com pessoas que têm os mesmos pensamentos que a gente. Então, o que é que você está vivendo hoje? Mude a sua mente. José, ele fez com que o faraó enxergasse de outra forma, talvez aquilo que ele pensava. José falou: você tem que estocar. O senhor tem que comprar bastante alimento para os 7 anos que está por vir. Então, já que você sabe tanto, você que vai fazer isso para mim. Deus, Ele quer, irmãos, nos forjar. Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma mente aberta para as coisas dEle. Mas para isso nós precisamos nos dispor. O que é que você tem feito para crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Olhando o celular o dia todo, TikTok? Ou você tem assistido uma pregação? Você tem lido a Bíblia? Você tem escutado louvores? Você tem se enchido daquilo que o Senhor tem pedido? E a gente às vezes sabe que Deus está pedindo aquilo da nossa vida, e a gente fica: hoje não, amanhã, mais tarde, depois. E fica sempre assim. Pai, eu sou o primeiro da fila aqui essa noite, Senhor.
Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor proporcionou na minha vida. Mas sou mais grato por eu estar aqui essa noite. Eu sou mais grato por eu, Pai amado, olhar para o mundo e as coisas do mundo não encantam mais no meu coração. As coisas do mundo não me transformam mais da forma como era antes de Ti, Senhor. Pai, eu sou grato ao Senhor por hoje eu não aguentar jogar bola. Porque se eu aguentasse, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu sou grato ao Senhor por tudo que aconteceu. E aí eu sei que ainda vai acontecer na minha vida. Porque eu sei que tudo, Pai amado, é propósito do Senhor. Nada acontece em cima dessa terra se não for permissão de Ti, Pai. Então nesse momento, Pai, que nós possamos renovar a nossa mente, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, mudar a nossa forma de pensar, de agir, para que nós venhamos, Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque através de uma mente transformada, eu tenho certeza, Pai amado, que vida será transformada. Através de uma mente, Pai amado, que não enxerga só as coisas ruins, mas começa a enxergar as coisas boas, começa a pensar as coisas boas, começa a profetizar as coisas boas, começa a crer que o Senhor está no controle da sua vida, não enxergando só o cativeiro, não enxergando só a porta fechada, mas enxergando além do que está vendo, enxergando além, Pai amado, daquilo que nós conseguimos fazer ou entender. Pai, eu sei que o Senhor vai renovar a nossa vida, o Senhor vai nos dar uma nova forma de viver, de pensar, de agir. Então age nas nossas vidas conforme a Tua vontade, Pai. De que adianta, Deus, eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? Do que adianta, Deus, eu conquistar o mundo e ir para o inferno, Deus? De que adianta, Pai? Mas enquanto vivemos aqui em cima dessa terra, Pai, nos ajuda a sermos como José, meu Deus, a não murmurar, a não reclamar, a não ficar toda hora só nos porquês da vida, mas, Senhor, dai-nos uma mente renovada para entender que nada acontece na vida daqueles que Te buscam, daqueles que Te amam, Pai. Nada acontece por acaso, tudo é permissão do Senhor. Ah, pastor, então Deus é ruim, porque eu estou vivendo algo tão ruim na minha vida. Não, irmão, essa prova não é para te matar, essa prova é para te forjar, essa prova é para você sair mais forte, é para você sair mais convicto do que é servir a Deus, do que é depender de Deus. O deserto não é para a morte, o deserto é para trazer experiência, é para trazer resistência. Deus quer forjar verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E nesse momento, Pai, eu apresento aqui cada vida, cada um que está aqui essa noite, Senhor. Aqueles que não vieram, aqueles que fazem parte do ministério, alcança o lar deles, alcança, Pai amado, a vida deles, a família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança o ministério do Luiz Eduardo, a qual, Pai amado, o Senhor está capacitando Ritiel e Rodrigo para estar ali à frente. Deus, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que vai fazer. Que eles venham descansar, Pai amado, e despojar no Senhor, e ser como José, Pai amado, saber que eles estão ali, não é eles, mas o Senhor que está à frente para fazer com que tudo vá bem. Em nome do Senhor Jesus, fortalece eles, guarda o coração deles em Ti, Senhor, em nome de Teu Filho. Assim também, Deus, em Brasília, Pai, dá discernimento a Teus filhos, Pai amado, ajuda eles ali, Pai amado, a entender, Pai amado, como agir naquela situação, como fazer, que eles venham entender que é o Senhor, Pai amado, que vai à frente, em tudo, Deus, na nossa vida, Pai, nos ajuda, Pai, porque, Pai, a única coisa que eu quero para a minha vida, Pai, é eu chegar no final da minha carreira, eu ser como o apóstolo Paulo que diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. E guardei a minha fé. Guardei a minha fé para que eu venha ser aprovado diante de Ti.
Guardei a minha fé para que eu venha, Pai amado, entrar pela porta celestial a qual o Senhor tem preparado para nós. Oh, Pai, olhos não viram, nem ouvido ouviram o que o Senhor tem preparado para a tua igreja. O noivo vai vir buscar a sua noiva, e Ele quer uma noiva adornada, uma noiva curada, sarada, uma noiva que viva esperando por Ele, uma noiva que não seja adúltera, uma noiva que não seja corrupta, uma noiva que viva por aguardar o seu noivo chegar. Oh, Espírito Santo, na mesma unção, Pai, eu quero aqui te pedir pela vida de uma tia minha que mora ali em Itaberaba. Ela está operou essa tarde. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Visita ela, Pai, que ela venha ser tocada pelo Teu Santo Espírito, Pai, que ela não venha ser só curada fisicamente, mas também espiritualmente, que ela venha ser curada dos dois, Pai, que ela venha entender o propósito do Senhor na vida dela. Alcança a vida dela, Pai, traz paz, a paz do Senhor que intercede todo entendimento humano, que venha estar sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu já te agradeço e creio no milagre na vida da minha tia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu te agradeço, Deus, por cada um que veio aqui essa noite. Eu te agradeço, Pai, por eu estar aqui essa noite com a minha família em paz e segurança. Obrigado, meu Deus, por eu estar na minha terra, a qual o Senhor me colocou. Obrigado por cada irmão que faz parte das nossas vidas. Obrigado, Pai, pela minha família, pelos meus pais. Obrigado pelas minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e eu sei que ainda vai fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu não venha viver, Pai amado, por olhos humanos, mas que eu venha viver por fé. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor, Pai, não mediu esforços para que esse dia existisse. E eu te agradeço pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário. Sara e cura os nossos corações, a nossa mente. Nós possamos sair daqui essa noite com a mente renovada, Pai, para uma vida melhor ainda que eu sei que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor, glorifica Ele. Amém? Tem algum recado? Amanhã célula normal, né? Amém? Sexta-feira célula, sábado célula dos jovens. Amém, irmãos? E domingo vamos estar aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que foi ministrado, tudo que foi falado. Obrigado pelos louvores. Eu só tenho a te agradecer, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, nos dar um restante de semana abençoado. E que nós possamos, Pai, a cada dia, reconhecer e te adorar em todo o tempo. Que a graça do Senhor e as doces consolações do Teu Espírito esteja conosco e cada irmão nosso na face da terra. No nome de Jesus, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?